Claro, a pandemia trouxe um enorme desafio para toda a população na área da saúde, na área da economia, mas trouxe também um enorme desafio na área da educação, especialmente para as crianças nas primeiras séries, no ensino fundamental e para os professores. Gestores públicos, nesse momento, estão tendo que lidar com o fato de que boa parte dos alunos está tendo aula remota pela internet. Só que num país tão desigual quanto o nosso, a maioria da população não tem acesso a computadores nem a internet de qualidade. Como fazer, então? O deputado Zé Neto, do PT da Bahia, apresentou um projeto que contou com a assinatura de quase toda a sua bancada do PT na Câmara dos Deputados, determinando que quem carece do auxílio emergencial faz direito também a um computador e a internet para poder ter aula, não perder o ano num mundo que é cada vez mais competitivo, especialmente no que diz respeito à educação. Deputado Zé Neto, muito obrigado por aceitar conversar conosco sobre esse assunto. Nós vivemos um momento em que as desigualdades, que já são enormes, correm o risco de se tornar ainda maiores por causa dessa defasagem na educação gerada pela pandemia, né? Primeiro, é um prazer estar com vocês, saudar a todas, todos que nos acompanham nesse momento. O tema é por demais rico. Olha, tem uma história aqui da Bahia muito interessante. Eu estava com o governador Rui Costa e nós fomos fazer, eu sou deputado federal pelo primeiro mandato. Eu era líder de governo dele. Eu sempre andava com ele nos lugares, fazendo inauguração, entregando obras. E aí um dia ele estava entregando uma obra de água numa comunidade e estava prometendo para outra comunidade outra obra de água. E aí o pessoal da outra comunidade encostou nele e disse: sim, o senhor estava ali falando da obra de água. Está todo mundo já acostumado a viver sem água. E vem cá, e o Zap, e a internet. Como é que... O senhor tem que pensar nisso, porque a gente lá não aguenta mais andar quase uma légua para pegar um sinalzinho desse tamanhozinho para poder falar no Zap com nossos filhos, com o nosso pessoal. Então, essa questão da inclusão digital, ela é muito presente na vida dos brasileiros e se tornou uma coisa essencial para as pessoas. Até porque vivem as pessoas hoje, todos nós, seja num distrito que está com dificuldade de água, mas precisa de inclusão digital, como nos grandes centros. E agora, com a pandemia, eu acho que a gente vai ter um fenômeno muito mais rápido de envolvimento das pessoas com as prontas entregas, o home office, enfim, tudo que você pensar hoje que deu a gente condição de sobrevivência, da informação, necessidade de trabalho e também a necessidade educacional passou pelos computadores. Só que, como você colocou, existe uma coisa muito desigual. E essa desigualdade, evidentemente, nos deixa de forma muito perplexos e diante de uma necessidade que temos de fazer com que principalmente as famílias pobres que receberam auxílio emergencial possam ver seus filhos estudando. Porque não adianta dizer, vamos abrir para a internet e cadê o computador? Cadê o sinal de internet? Então, são dois elementos fundamentais. O primeiro, esse que é o do computador. Eu estou trabalhando, já estou também trabalhando em cima dessa questão do sinal da internet, mas esse é um projeto importante. 49 deputados assinaram comigo e diz respeito até os 18 anos do ensino público, inclusive escolas onde tem crianças ou jovens com problemas, com deficiências, também vão receber, para que a gente possa fazer essa inclusão digital acontecer para essas famílias que necessitam, nesse momento, de verem seus filhos um pouco mais distante desse apagão, porque a gente, mesmo com um computador já é difícil, imagina sem um computador como será. Sim. O senhor, inclusive, menciona lá na justificativa do projeto que 60% dos brasileiros não têm computador em casa, né? São 3 em cada 5. A maior parte dessas pessoas tem acesso apenas pelo celular, é pago, né? Acaba ali o sinal, acaba ali o pacote de dados muito rápido, uma desigualdade muito grande. E o senhor aponta no projeto que recurso para isso tem, né? Do Fundo
de universalização das telecomunicações, que já tem 21 bilhões de reais parados, né? Exatamente. E esse recurso não é fundo perdido, que às vezes a gente pensa assim, é recurso fundo perdido, não, gente. É recurso que vai fazer com que a gente não tenha um atraso ainda maior. Porque o atraso da tecnologia, o atraso do saber, o atraso da formação dos nossos jovens, tanto intelectual como profissional, é uma perda assim, imensurável. E esses recursos chegando na ponta, com certeza a gente vai dar um salto, que eu não diria um salto gigante, mas um salto muito importante para sair desse marasmo que nós estamos vivendo com a pandemia. Eu não vejo saída para o ensino público nesse instante, se não passar inicialmente por essa situação onde todos os estudantes que estão no ensino público, que recebem auxílio emergencial, terão direito a esse. São 53 milhões, 53,9 milhões de brasileiros que recebem auxílio emergencial. Famílias pobres, famílias que precisam nesse momento de dizer, olha, meu filho pode dar um outro passo. E outra, quando voltar às aulas, quando as aulas voltarem, a volta às aulas, como será? Todo mundo na mesma sala, com a mesma quantidade? Então, tem muita coisa para acontecer. E, além disso, ainda tem um outro investimento, como eu disse agora há pouco, isso é um passo. O que a gente tem que garantir é que todos os rincões do país também tenham um sinal de internet. Então, são situações que precisam ser vistas como desafios nesse momento. Não é fundo perdido, ao contrário, é fundo achado. Nós estamos achando uma saída para que esses investimentos possam acontecer, evidentemente, seus filhos estudando com os computadores na mão, vindos do poder público. Eu acho isso muito importante para que a gente garanta a inclusão digital e a manutenção dessas crianças, desses jovens, estudando de forma adequada com essa inclusão. Agora, deputado, como é que nós já passamos aí de quase mais de 3 meses dessa situação em que as crianças estão sem aula, o projeto não foi aprovado ainda, poucas iniciativas têm sido tomadas para dar garantia do acesso dos alunos ao conteúdo online. Vou citar só aqui alguns dados. Em 5 estados, a adesão às aulas online não chega nem a 25%. Em 7 estados, não chega nem a 15%. Em estados em que isso não chega nem a 10%, está melhor, essa adesão está chegando a 50%. Ou seja, muito aluno vai ser prejudicado. Como é que faz para recuperar isso? Para recuperar isso, inclusive, um computador em casa se torna ainda mais importante, né? Olha, eu acho que tem esse fator que já é, por si, uma grande tragédia. E, além disso, para que essas crianças, esses jovens, possam aderir aos outros passos que serão dados do ponto de vista educacional, eu não vejo como não ter um computador em casa. E você colocou os números. Ainda é outro desafio, né? Que eu digo que é um desafio, como eu disse, é um passo importante para que a gente comece a refletir o que fazer com relação a esse novo momento pós-pandemia. E outra, a gente vai encontrar aí uma juventude com a cabeça totalmente, eu diria, confusa. Os problemas de ordem emocional, as doenças que vão acontecer por conta dessas questões todas relacionadas a esse momento que nós estamos vivendo, a doença de cabeça, a gente vai ter muito problema aí. E eu acho que a gente, até para as próprias políticas públicas outras, além da educação, esse mecanismo de ter esse estudante linkado com a sua escola, linkado com outros mecanismos de políticas públicas, vai trazer para a gente uma condição, uma possibilidade de pensar esse outro passo, de construir esse outro passo com a sociedade de forma muito mais coletiva, de forma muito mais integrada e com muito mais inclusão. Esse é o desafio, como você colocou. Nesse momento, não temos que pensar em equilíbrio fiscal e outras situações, que eu estou vendo muito o Paulo Guedes falando do equilíbrio fiscal, que precisamos ver as contas. Ninguém está olhando conta, gente, nesse momento. A conta principal é o seguinte: existe no Brasil vários hiatos. Se você não fizer investimento na ponta para que chegue com facilidade na ponta lá com o empresário, para manter o emprego das pessoas, o recurso do financiamento, não vai acontecer a política fiscal. Se você chegar na educação e não fazer com que chegue o computador, que chegue a nova política, que chegue o sinal de internet e que chegue uma nova dinâmica de construção educacional, também a gente vai ter um prejuízo inadministrável, eu digo, em curto prazo.
A gente concluir, deputado, como é que o senhor está vendo a perspectiva de avançar essa matéria, e se não essa exatamente, alguma matéria no Congresso que tem tido tanto protagonismo nessa crise da pandemia, avançar alguma matéria que resolva esse problema da imensa desigualdade no acesso à educação agora, já que a educação está se dando praticamente apenas por teleaulas e pela internet. Olha, eu vejo com muito otimismo, até porque em todos os estados, aqui na Bahia também estamos fazendo uma discussão sobre como voltar da pandemia, porque você tem que estruturar a saída da pandemia, concorda? E esse momento é um momento que já estamos vendo isso em São Paulo, estamos vendo isso no Rio, Brasília está aí sofrendo com esse puxa e estica, esse sobe e desce, uma hora faz uma coisa, uma hora faz outra, mas o tema é o pós-pandemia. E eu não tenho nenhuma dúvida que esse tema vai crescer mais ainda dentro do Congresso e a gente vai poder convencer os nossos pares de que se o Congresso quiser dar mais uma outra contribuição, como outras tantas foram dadas, com relação aos empresários, aos empréstimos, com relação aos financiamentos, com relação ao auxílio emergencial, com relação à cultura, com relação às mulheres, agora há pouco, essa votação importante para que reduza a violência das mulheres dentro de casa. Eu não tenho dúvida que o Congresso também vai dar essa outra grande contribuição para que a população brasileira, principalmente as pessoas mais pobres, possam, nesse momento, ter a condição de, com um computador em casa, para o seu filho que está estudando, dar esse outro passo no sentido de incluir socialmente essas pessoas que não têm condição de comprar um computador, não têm condição de comprar um computador que possa realmente fazer com que eles consigam se manter estudando, tenham a possibilidade do poder público fazer essa parte tão importante dessa nova educação, desse novo momento que nós estamos vivendo de formação para nossas crianças e os nossos jovens. Perfeito. Zé Neto, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui no Palavra Aberta. Boa sorte, bom trabalho. A gente espera boas notícias nessa seara. Eu agradeço também a quem nos acompanha aqui pela TV Câmara, Rádio Câmara e nossas redes sociais. Até mais, deputado. Eu que agradeço. Você hoje quieto, tranquilo, sem aquela correria lá das comissões. Eu já estamos com saudade daquele corre-corre da gente lá. E você passeia para baixo com a turma da TV. Eu quero dar um abraço muito grande em vocês e que Deus nos proteja para que a gente possa logo estar todo mundo se vendo nessa nossa velha correria. Está todo mundo com saudade da vida que nós tínhamos, né? Mas vai chegar, vai voltar. Se Deus quiser, vamos dar esse passo e ultrapassar essas dificuldades, aprender muito com esse sofrimento todo que o mundo está vivendo, que nosso país está vivendo, e com certeza crescer como seres humanos que possam contribuir para que os coletivos vivam melhor e para que os que mais precisam sejam mais visíveis do que o que acontecia antes da pandemia. Valeu, gente. Prazer imenso falar com todos vocês. Todas também. Um abraço.